A Venezuela não é um país soberano e muito menos independente. Bom, as pessoas estão a insistir nessa questão de que o J-Lo deveria comentar sobre o assunto da Venezuela, porque, como disse essa internauta, é uma questão de soberania e que tem a ver com todos os Estados. Porém, a Venezuela, sob o governo de Chávez e Maduro, não era um país soberano e muito menos independente. Porque para você ser um país soberano, o teu processo político tem que estar contido nas tuas fronteiras. E não estou apenas a falar de eleições. Todos os métodos legais e ilegais óbvios e subentendidos para exprimir a vontade política, desde alianças, tolerância, concessões, apatias, suborno, eleições, plebiscitos, todas essas coisas permitem a um governo ter um processo, ou um Estado soberano ter um processo político interno. A Venezuela não tinha esse processo político interno porque a Venezuela teve o seu governo escolhido, instalado no poder e protegido pelo Foro de São Paulo, uma organização fundada por Lula da Silva e Fidel Castro em 1989 para compensar a perca da União Soviética, criando na América Latina uma rede de apoio que permitiu instalar governos esquerdistas de vários países. Esse grupo inclui partidos legais, movimentos rebeldes como o MIR chileno, FARC colombiano e outros, e também tem ligações com o crime organizado como o PCC. Permitia dar-se apoio financeiro uns aos outros, como por exemplo o presidente da FARC, Oliverio Medina, diz ter apoiado o PT com 5 milhões de dólares. Venezuela dava um subsídio de 4 bilhões de dólares a Cuba anualmente, na forma de petróleo e de dinheiro. E apoio político, por exemplo, o Lula ajudou o Zelaya a voltar no poder depois do golpe de 2009 e, no seu discurso de 2 de julho de 2005, Lula da Silva confessa que foi o Foro de São Paulo que deu o apoio decisivo que permitiu ao Chávez ganhar o referendo que o consagrou como presidente da Venezuela e isto consolidou o trabalho do Foro de São Paulo. Então, a Venezuela era ocupada por Cuba. Estima-se que Cuba tinha pelo menos 4.500 soldados dentro da Venezuela. Estes soldados treinavam, faziam parte da hierarquia das Forças Armadas da Venezuela e do Serviço de Inteligência. E também treinavam a milícia pró-Maduro ou pró-Chávez, os ditos coletivos, que são responsáveis por assassinatos de manifestantes, ataques a opositores, vandalismo e pilhagem. A maioria dos soldados mortos durante a captura de Maduro eram oficiais do exército cubano. E isto por confissão do próprio Ministério da Defesa cubano, que vocês podem ver aqui a foto, que publicou a foto dos soldados mortos nessa operação. Então, os Chávez Maduro deram mais de 30 bilhões de dólares a Cuba. O valor deste dinheiro excede qualquer tipo de serviço de assistência militar ou civil que os cubanos podem ter prestado à Venezuela. Na verdade, trata-se de um tributo pago pela Venezuela a Cuba, ao mesmo tempo que o povo venezuelano vive na pobreza e que 20% da população fugiu do país. Bom, então, essa intervenção cubana e comunista na Venezuela instaurou um governo que era não só ditatorial, mas tirânico. Porque é o seguinte, o que é um ditador? É alguém que diz que ele é líder por sua decisão própria. Entende-se? Mas assim, mesmo assim, esse líder pode responder à pressão popular e ouvir o que as pessoas têm para dizer. Claro que pode não ser por eleição, mas por outros meios diretos e indiretos. Mas Maduro não era apenas um ditador, e também os Chaves eram sim um tiranos, porque ele exercia um poder não só contra a vontade popular, mas usavam a força para alterar o corpo político a seu favor. E eles tinham na destruição física de seus inimigos não uma lógica de poder, mas o próprio objetivo do Estado. A distinção é fundamental. Um ditador suprime a democracia, um tirano busca destruir os próprios cidadãos que a sustentariam. E essa distinção é importante para mim porque eu estou a ver angolanos a comparar Angola e Venezuela, dizendo que os dois países são ditaduras. Meu, os deputados da oposição da Venezuela não ganhavam 400 milhões de kwanzas para andar por aí a falar nas redes sociais que o país é uma ditadura. Não, eles sofriam. E eu vou dar exemplos. Mas a ditadura de Chávez começou primeiro com uma política de limpeza étnica, ao identificar o inimigo com uma categoria específica, que são os venezuelanos hispânicos, e que designava os bonzinhos ou donos do país apenas os venezuelanos ditos de indígena.
Então, isso começou com uma política de destruição do legado histórico e cultural de uma parte do povo venezuelano. A Venezuela foi um dos primeiros países em que se deu a destruição simbólica do inimigo pela derrubada de estátuas de, por exemplo, Cristóvão Colombo, que descobriu a América, e o vandalismo contra o corpo de Simão Bolívar, o fundador do país, e que foi redesenhado, entre aspas, como sendo um indígena. Mas se isso apenas fosse uma questão simbólica, não seria o fim do mundo. O problema é que o Chávez teve uma política de tortura sistemática, tanto do tipo íntimo, físico e psicológico, e com o seu objetivo de modificar o eleitorado, ou seja, se ele perseguir os seus inimigos e os seus inimigos emigrar, então ele sempre vai ganhar a eleição. Por exemplo, mulheres eram mantidas dentro de uma sala, enquanto que uma mulher era abusada na sala seguinte para que as outras ouvissem e por isso ficassem aterrorizadas. E em termos de violência contra manifestantes, de 2013 a 2014, o regime de Chávez Maduro matou 215 manifestantes. De 2014 a 2019, matou 320 manifestantes. E em 2024, mataram 27. Não porque a polícia, digamos, aprendeu a não matar manifestantes, mas porque a maioria das pessoas que são opositores ao regime fugiram do país, emigraram, se refugiaram em outros países. E esta perseguição contra os opositores era tal que os Chávez Maduro purgaram os órgãos, não só públicos como privados, de qualquer pessoa que não votasse em Chávez Maduro, utilizando vários sistemas, como por exemplo o voto eletrônico. Como podem ver aí, os funcionários da empresa pública de petróleos da Venezuela que não fossem adeptos do partido do Maduro foram simplesmente despedidos. E isso levou, essa onda sistemática de tortura e de perseguição levou à fuga de 15 a 25% da população do país. E o Maduro nem sequer é o presidente legítimo da Venezuela, porque há indícios graves de que ele não ganhou a eleição passada e pelo menos 60 países do mundo não reconheceram o seu regime e 16 votaram contra o reconhecimento do Maduro na última reunião da ONU sobre o assunto. Mas não para por aí. Além da purga de seus opositores, Maduro fez uma campanha de terror econômico contra empresas privadas, não só de estrangeiros como de nacionais. Por exemplo, como podem ver aí na tela, ele fez campanha de confisco de casas e apartamentos de pessoas que tinham casas no aluguer e fez confisco de até empresas de venda e empacotamento de arroz. Então, os esquerdistas, né, e apologistas do Maduro vão dizer que não, a situação da Venezuela foi causada pelas sanções americanas, o que é uma mentira. Como podem ver aqui neste gráfico, a crise venezuelana começa em 2015. Do ano 2000 até o ano 2015, você tem um governo de Chávez e de Maduro. E não tem sanções americanas. As sanções americanas começam em 2017. Porém, já em 2010, a produção petrolífera entrou em queda por falta de investimento e a partir de 2015 você tem o agravamento da crise migratória no país com a fuga de quase 20% da população. E se vocês verem, os atos de violência contra os manifestantes foram intensos ainda antes das sanções. Foi apenas a partir de 2015, tendo em conta a gravidade dos 10 primeiros anos de governo do regime Chávez Maduro, que o presidente Obama começou a colocar as sanções econômicas e políticas contra o regime. Então, este aqui é um resumo da situação para aqueles que querem nos enganar que o problema da Venezuela são as sanções. Nicolás Maduro não é o presidente legítimo da Venezuela e, aliás, o país não é sequer independente, mas vive sob uma ocupação estrangeira que impõe um regime ditatorial e tirânico. O povo venezuelano tem o direito de pedir auxílio internacional. Já lutou durante mais de 25 anos contra esse regime genocida. E a coincidência de seu interesse pela liberdade com os interesses estratégicos e econômicos dos americanos é uma coincidência. E o povo venezuelano é maduro o suficiente para saber disso e tomar a decisão pela liberdade.